Bom dia, paz do Senhor. Eu convido a você agora, nesse momento, a baixar a sua cabeça e a orar. Senhor nosso Deus, é com alegria que estamos na Tua presença, Pai. A Tua palavra, Senhor, nesta manhã, que ela possa ser o nosso alimento, que ela possa ser, Senhor Deus, ó Pai, o alimento da nossa alma e do nosso espírito, ó Deus. Que venhamos a buscar em Ti tudo aquilo, Senhor Deus, ó Pai, que nós precisamos para termos, ó Pai, uma vida nas Tuas mãos, para que possamos, ó Pai, sermos orientados, ó Pai, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. E nesta manhã nós te pedimos que Teu Espírito Santo venha nos conduzir na Tua palavra, falando ao nosso coração, trazendo o alimento nesta manhã para a nossa vida, para o nosso espírito, para a nossa alma, Deus, que tanto deseja a Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, se manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos um bom perfume de Cristo, nos que salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, o cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Gostaria de destacar o versículo 15, onde diz assim: Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Aqui o apóstolo Paulo, na sua carta aos 2 Coríntios, Paulo ele expressa mais o seu sentimento de algo que realmente acontece, durante a sua trajetória, durante a sua missão, a sua caminhada missionária. E nós sabemos muito bem que a igreja de Coríntios era uma igreja que estava passando por um período muito difícil, período de muitas confusões, de problemas dentro da igreja, em que Paulo tinha necessidade de orientá-los a respeito da sua conduta, não só do relacionamento entre os irmãos, mas também como eles lidarem com os dons que Deus havia dado a eles. E também havia situações ali em que Paulo ele tinha que orientá-los também a eles a ter uma vida de santidade. E nesse capítulo 2 de 2 Coríntios, ele nos traz algo falando sobre a fragrância de um perfume, algo que marca, algo que tem a sua marca. E ele fala sobre que nós somos o perfume de Cristo e que nós devemos exalar esse perfume de Cristo na nossa vida, com a qual é o próprio conhecimento. Ele fala que e por meio de nós se manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Os romanos, na época quando eles vinham da guerra, eles passavam pelo Arco do Triunfo e eles traziam consigo os prisioneiros. E nas cidades lá em Coríntios havia muitos templos, a porta dos templos eram abertas, e eles penduravam pela trajetória por onde os soldados iam passar, eles penduravam muitas flores e também perfumava toda a trajetória com incenso, com perfumes. O que significava isso? Paulo, quando ele fala nesse capítulo, ele remete também a esse conhecimento. Paulo era um romano e ele remete ao conhecimento do que se fazia quando as pessoas voltavam da guerra. Eles voltavam trazendo seus troféus, que eram exatamente os prisioneiros que vinham da batalha. E na frente iam os soldados para se apresentar para o povo e para o imperador, trazendo consigo aqueles prisioneiros. Mas no meio do caminho, por onde eles passavam, eles lançavam perfume e também enfeitavam com muitas flores. O que isso quer dizer? Paulo, quando ele fala sobre a questão do cheiro de vida para a vida ou do cheiro de morte para a morte, Paulo ele se coloca também no sentido mostrando que a vida dele, ele foi entregue, ele era um prisioneiro, ele era também aquele que foi capturado, e ele fala sobre a entrega dele, da missão dele nas mãos de Deus.
todo o ministério do apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele deixava essa fragrância de Cristo na vida de outras pessoas. E Paulo, ele falava a respeito do seu testemunho de como Cristo, entrou na vida dele, quem ele era, e ele fala que ele era um prisioneiro de Cristo. E trazendo essa alusão desse comentário aqui, com a qual Paulo fala sobre o perfume de Cristo que tem que ser exalado na nossa vida, irmãos, a nossa vida ela tem que deixar uma fragrância. Aqui na cidade de Coríntios, era uma cidade que era muito povoada. Ali havia muitas pessoas que vinham de fora, muitos estrangeiros, que deixavam ali até mesmo uma certa, vamos dizer assim, uma certa situação na cidade, que eram umas situações de muito pecado, de muitas situações que até próprios crentes daquela cidade se envolviam às vezes com as questões sociais, com as questões de ser influenciado pelas pessoas mundanas. E Paulo sempre falava, não, nós não devemos ser influenciados. É eles que precisavam influenciar aquelas pessoas com o testemunho deles. Eu posso ver pela nossa cidade aqui. Nossa cidade é uma cidade, é o local onde moramos, aqui no Cajueiro e no Peró, é um local onde nós recebemos muitas pessoas que vêm de fora. E às vezes essas pessoas que vêm de fora para a nossa região, traz muitas coisas para cá, coisas boas e também muitas coisas ruins. E às vezes, até pelo próprio testemunho da igreja local, muitas das vezes, vamos dizer, as igrejas que existem aqui no Cajueiro, há uma grande necessidade de nós como cristãos que moramos aqui, deixar essa fragrância de Cristo na vida daqueles que visitam a cidade. Ou também, através de deixar essa fragrância na vida dos nossos amigos, da nossa família, mostrando o nosso testemunho. Paulo, quando ele fala a respeito dessa fragrância, ele fala que é algo que tem que ser marcante. E não há nada mais marcante do que um perfume. Quando as pessoas colocam um perfume, por onde ela passa, se o perfume for muito bom, deixa a fragrância. Até quando a gente abraça a pessoa, fica na roupa, fica na mão. E a gente vê que Paulo fala sobre essa fragrância do conhecimento. Que conhecimento é esse? É algo que Cristo faz em nós, através de um processo que nós chamamos da inteira santificação, processo de mudança, que nós venhamos a cada dia exalar esse perfume, cada dia mais ser parecido com Cristo, deixando no ambiente aonde estamos, aonde visitamos, seja na nossa casa, seja na nossa vizinhança, seja com os nossos familiares. Há uma necessidade dessa fragrância ser exalada. Eu não sei qual é a fragrância que você hoje está exalando. É o cheiro de vida ou é o cheiro de morte? Paulo fala a respeito disso, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Nós não exalamos esse perfume de nós mesmos. É o perfume de Cristo em nós. É Cristo que faz isso em nós, no nosso caráter. E Paulo fala que nós não somos, ele usa a palavra aqui, porque nós não somos falsificadores. Ali na cidade havia muitos que não davam testemunho, que até perseguiam o próprio apóstolo Paulo. Mas Paulo fala sobre a necessidade que o nosso testemunho venha marcar vidas, pessoas, e que você possa exalar o perfume de Cristo nesta manhã. Eu quero orar com você, pedindo que o conhecimento que você tem de Cristo possa ser o suficiente para que o seu caráter em Cristo Jesus possa ser modificado, que a cada dia você venha se parecer mais com Cristo e por onde você passar, você possa deixar esse testemunho. Jesus, na sua morte, até quando ele morria, ele deixou esse perfume, com a qual, quando ele olhou para aqueles que estavam maltratando, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Estevão também, quando foi apedrejado, até o último momento da sua morte, ele deu o testemunho daquilo que Cristo tinha feito por ele e daquilo que ele conhecia a respeito de Cristo. E ele mesmo, quando olhava para aqueles que estavam maltratando, apedrejando, ele também disse essas mesmas palavras: Pai,
perdoa porque eles não sabem o que faz. A fragrância de Cristo nos leva a superar grandes dores. E do nosso coração não pode exalar mau testemunho, palavras de murmurações, nem palavras que venham denegrir a imagem de Cristo em nós. Lembre-se, o que Deus quer ver na tua vida é a fragrância de Cristo. Vamos orar. Quero orar para você nesse momento. Senhor nosso Deus, nesta manhã, que o bom cheiro de Cristo venha estar exalando na nossa vida, exalando na forma de nosso testemunho, de uma vida santificada, de uma vida que é entregue nas tuas mãos para ser usado na tua obra. Como o apóstolo Paulo, ele estava em todos os lugares e ele sempre aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para testemunhar, para apresentar o Senhor Jesus, aquele que é o Salvador, que é o dono da nossa vida. Ele nunca perdia a oportunidade de deixar ali a fragrância de Cristo. Que venhamos a seguir o mesmo exemplo do apóstolo Paulo, cuidando do nosso testemunho, cuidando da nossa vida, e aonde estivermos, Pai, que nós possamos exalar esse perfume de Cristo em nossa vida. Senhor, que nesta manhã o Senhor possa estar sondando o nosso coração, nos levando, Senhor Deus, ó Pai, a se parecer cada vez mais contigo, e que a fragrância de Cristo esteja sobre a vida deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.